Olá, pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um super duper daqueles relatos, gente, que vocês vão ficar assim, ó. Fortíssimo. Esse relato eu conheço a moça um pouquinho mais de perto. Ela é linda e ela fez com muito carinho isso daqui pra gente poder aprender mais, pra gente poder ter mais confirmação, pra gente entender que pessoas assim existem, né? E graças a Deus ela conseguiu, né, sair disso. Já tô contando aqui, né, uma parte importante. Ela já foi aluna do curso de formação em terapeutas e ali dentro, nas aulas, nós acabamos aprendendo um pouquinho mais a história de cada uma, conhecendo um pouquinho mais no profundo, e foi marcante o pouquinho que ela contou pra gente. Aqui ela conta nos detalhes. Vamos então dar início. E olha, só para lembrar aqui vocês, o sorteio foi ontem, tivemos 3 vencedores, um homem e 2 mulheres, Antônia, Aline e Geraldo. Os 3 foram os que ganharam o curso que começa agora em janeiro, dia 12. Então se preparem, porque essa vai ser a última turma que eu estarei ao vivo ali com vocês, todas as 48 aulas. Nas próximas turmas vai ser um pouquinho diferente, eu vou explicar depois. Vamos então direto a esse relato. Ela começa dizendo: olá, Cris, a paz de Cristo. Ela põe um coraçãozinho, emojizinho, né? A paz de Cristo. E ela continua, e pôs bem assim o título em letra maiúscula: eu não conhecia o diabo em pessoa, até me casar com um pastor sociopata narcisista. O diabo em pessoa, né, gente? Imagina o que ela vai contar aqui. E ela fala o nome dela. Eu vou mudar algumas informações, como eu sempre mudo, tá? E ela começa dando aqui informações sobre um pouquinho da vida dela. Ela diz que o nome dela e eu não vou falar, lógico, e ela diz que o nome fictício será Radassa. Ela vai se chamar Radassa nesse relato, e ela continua: tenho 41 anos, sou mãe de 5 filhos lindos e abençoados. Venho trazer o meu relato, o meu relacionamento abusivo com um pastor sociopata narcisista e seu clã familiar abusivo. É um pouco grande a minha história, mas creio que Deus irá trazer libertação, cura e conhecimento a outras mulheres que estejam passando pela mesma experiência que a minha. Vivi em um cativeiro emocional por 23 anos casada com esse narcisista. 26 anos, na verdade, ao todo, incluindo namoro e casamento. Hoje eu tenho a certeza que assim como existe o diabo, ela põe Deus em letra maiúscula, Deus também existe e ele é real e cuida de nós, desde o dia que fomos gerados no ventre de nossa mãe. E ela põe um coração. Vou lhe contar um pouco da minha infância para ter um pouco mais de entendimento do motivo pelo qual eu caí na armadilha cruel de um narcisista. Embora somente há pouco tempo, aproximadamente 3 anos, fui obter conhecimento do assunto. E ela continua: Cris, eu não tinha ideia do que era um relacionamento abusivo. Eu era realmente muito ingênua, não tinha noção da dimensão da maldade humana. E ela diz: creio que foi por influência da educação rígida e mais conservadora da parte do meu pai. E ela fala: até que Deus me revelou a verdade e finalmente abriu meu entendimento. Vou contar um pouco da minha infância para melhor entendimento da minha história. E ela põe a mãozinha. Primeira parte, ela dividiu em 5 partes, tá? Ela vai contar o relato dela em 5 partes. Primeira parte: eu sou brasileira, e ela fala que ela nasceu numa cidade que não tem por que eu falar aqui, né? Mas ela é do Brasil, ok? Meus pais também são do mesmo estado, sou a filha mais velha de 7 filhas que meus pais tiveram quando eram casados. E ela explica: mais 2 das meninas morreram ainda quando bebês. Isso foi um dos traumas para minha mãe, que teve uma criação extremamente rígida, muito violenta, muito difícil, porque o meu avô era um pai muito cruel, torturava ela e seus 11 irmãos, e minha avó, ele era muito violento com ela. Chegou a quebrar o braço da minha avó, que entrou na frente das crianças para tentar defendê-las. Chegou a amarrar a minha mãe e mais 3 irmãos em uma árvore e atirou 3 vezes, mas os tiros não acertaram. Meu Deus do céu, os tiros não pegaram em ninguém. Graças a Deus e às orações da minha avó, uma mulher de muita fé, a minha mãe contou que cresceu em um inferno. Meu pai teve um pai muito cruel. Ele amava a minha avó, mas ela veio a falecer quando ele tinha 13 anos de idade. Minha avó foi vítima de estupro no resguardo dos Gêmeos. Foi internada às pressas com uma febre alta e já chegou no hospital desfalecendo com infecção.
decorrente do estupro. Isso foi um trauma enorme para o meu pai, que teve que trabalhar para sustentar os 5 irmãos menores. Meu avô não era responsável. Desde criança, o meu pai teve que assumir grandes responsabilidades que não eram dele. Hoje eu entendo que meu pai era um dependente emocional. Meus pais se conheceram e se casaram. Os dois eram da igreja. Meu pai era pastor e minha mãe era participante do louvor. Tenho algumas lembranças boas do casamento deles. A minha mãe era uma boa dona de casa, sempre caprichosa com a casa e andávamos sempre bem arrumadas. Eu era muito pequena, mas lembro da minha mãe grávida. Quando eu via o meu pai chegando do trabalho, era uma alegria para mim. Minha mãe fazia uma janta gostosa, era uma vida perfeita. Até o meu pai cometer adultério e trair a minha mãe com uma das irmãs da congregação. E esse foi o motivo de outras consequências que vieram surgir no casamento deles. Mas ele se arrependeu e implorou perdão da minha mãe. Ele caiu no erro, minha mãe ficou furiosa, tinha um coração muito duro. Foi uma briga com violência verbal e física. Os dois se pegaram no braço, mas ainda continuaram vivendo juntos. Só que a minha mãe era muito vingativa e decidiu trair o meu pai também, com o irmão dele, que estava morando dentro de casa temporariamente. Gente do céu, que babado é esse? Então, o pai dela traiu a mãe dela com uma mulher da igreja. A mãe, com uma revolta vingativa, foi lá e traiu o pai dela com o irmão do pai, com o tio dela. Meu Deus do céu, que estava ali morando dentro da casa dela temporariamente. Ela fez isso perto do horário em que meu pai iria chegar do trabalho e pegasse os dois juntos, mas eles tinham relações sexuais na nossa frente. Meu Deus do céu. Eu vi uma vez, era muito pequena, não entendia direito, mas ficou gravado na minha memória toda a cena do sexo explícito. Então, quando meu pai chegou, foi outra briga terrível. Houve mais violência física entre meu pai, minha mãe e meu tio. E a vingança da minha mãe foi o motivo do término do casamento. Meu pai foi embora de casa e dessa vez os dois queriam o divórcio. Foi aí que começou o meu sofrimento. Vieram as consequências da separação. Minha mãe agora tinha que ir trabalhar fora e deixava eu e as minhas irmãs com a minha tia, que morava perto da nossa casa. Em outro momento, deixava com meu tio, o irmão dela, que morava na nossa casa também. Meu tio começou a beber muito e também passou a ser usuário de drogas. Lembro-me de uma vez ele chegar em casa muito bêbado e drogado, quebrou todos os móveis da casa e bateu na minha mãe. Eu tinha 4 anos, fiquei com muito medo, peguei a minha irmã e nos escondemos atrás do fogão com medo dele nos espancar. Minha mãe então começou a namorar um rapaz mau elemento. Às vezes saía e deixava eu e a minha irmã sozinha. Foi quando meu tio começou a me molestar sexualmente. Depois tentou me estuprar. Nesse momento eu me lembrei que na igreja as pessoas oravam, então eu pequenininha comecei a chorar muito e ao começar a sentir dor no que ele estava fazendo comigo, ele não conseguiu terminar de executar o ato, porque na hora eu desesperada orei com fé pedindo socorro a Jesus e na mesma hora alguma coisa aconteceu no quarto. Creio que Deus enviou um anjo e o meu tio saiu gritando apavorado. E eu também saí gritando muito, desesperada, pedindo socorro. Minha tia veio correndo e deu tempo de pegá-lo. Junto com mais 2 homens, espancaram muito esse meu tio por tentativa de estupro a uma criança. Ele saiu fugido da comunidade, quase desfalecido. Esses episódios ficaram me torturando na minha mente. Eu passei a ser uma criança que não falava, tinha muito medo, tinha medo de tudo. Minha tia então decidiu levar eu e a minha irmã para morar com meu pai. Contou tudo para ele, então nós passamos a morar com ele e a minha madrasta. E eu já tinha quase 5 anos e minha irmã 4. E agora ela vai para a segunda parte. Gente, forte aqui a primeira parte, né? Só dando uma resumida. Ela contou um pouquinho da história dela, né? Que ela tem 41 anos. Ela disse que não conhecia o diabo em pessoa até se casar com um pastor, né? Sociopata, fingindo ser pastor, né? Um narcisista sociopata fingindo ser aí homem de Deus. Tá cheio, gente. É só Deus mesmo para nos mostrar. E daí ela conta essa história, né, da infância dela, que como foi um pouquinho a história da mãe e do pai, e depois que a mãe, para se vingar do pai que tinha traído ela com uma mulher da igreja, traiu ele com o irmão dele, e daí os dois então já não queriam mais saber, foi aquela briga, divórcio, e agora elas
né, a mãe tendo que trabalhar, começou a ficar ela e a irmã, né, na casa de tios, família, até que um dos tios, né, tentou estuprá-la. Já estava ali usando bebida, droga, e o inimigo toma conta. Ok, então aí essa tia decide levar ela e a irmã para morar com o pai e a madrasta. Agora nós vamos entrar na segunda parte. Meu pai tinha que ir trabalhar e chegava muito tarde. Ele era fotógrafo profissional e tinha que ir em muitos eventos. Passava muito tempo fora de casa, chegava tarde e eu sentia muita falta dele. Ficávamos juntos com a minha avó, mãe da minha madrasta, até minha madrasta chegar do trabalho. Saía às 5 da manhã e chegava às 14 da tarde. Minha avó e minha madrasta eram mulheres narcisistas. Foram muito cruéis comigo. Elas demonstravam muito ódio de mim. E eu agora, com 7 anos, chorava muito. Me perguntava por que elas não gostavam de mim. Por que me maltratavam. Elas me faziam limpar a casa toda. A casa era enorme. Faziam eu passar pano na casa umas 4 vezes. E eu tinha que lavar vasilhas e as panelas de alumínio tinham que ficar igual espelho. Era muito esforço para uma criança tão pequena. E tinha que fazer para não apanhar. Eu tinha muito medo. E um dia vi o desenho da Cinderela e parecia muito com o que eu vivia dentro de casa. E ela põe os emojis chorando. E ela continua. Depois, com um pouco mais de idade, aos 8 para 9 anos, fui abusada sexualmente por 2 irmãos da minha madrasta. E depois disso tive coragem de contar ao meu pai, que ficou muito furioso, teve uma discussão feia com eles e mandou os 2 saírem da nossa casa. A minha avó e a minha madrasta me culparam e passaram a me maltratar ainda mais. E uma vez a minha tia, irmã da minha madrasta, me deu uma bofetada na minha face porque eu deixei o meu irmão cair, mas não foi a minha culpa, eu tentei evitar. Então eu desde pequena fui adestrada a servir, tinha que tentar agradar para as pessoas gostarem de mim. Mas nada adiantava, era inútil, qualquer coisa que eu fizesse. Minha madrasta começou a cortar o meu cabelo igualzinho ao do Chitãozinho e Chororó e eu fui muito humilhada por ela. Sofria bullying das minhas primas e também na escola. Todos falavam que eu parecia um menino e eu chorava muito. Na escola eu não conversava com ninguém. Minha madrasta disse que eu tinha que parecer um menino para não atrair a atenção dos meninos e dos homens. Meu cabelo era muito grande e eu era uma menina muito dócil e meiga. Quando eu chegava em casa, muito cansada, ainda tinha que trabalhar. Estava me alimentando muito mal porque eu não podia comer de tudo. Era só o que minha madrasta dava. O meu pai não sabia dessas coisas, eu tinha medo de contar e ser pior para mim. Eu só sentia alívio quando meu pai chegava em casa e me dava atenção e carinho. Ele era muito carinhoso e eu ficava ansiosa para chegar o final de semana e ficar na companhia do meu pai. Onde ele ia, eu queria acompanhá-lo. Era também técnico de futebol. Quando ele ia para lá, eu preferia ficar o domingo inteiro com ele no campo, a ter que ficar em casa. Com o meu pai eu era bem cuidada, sentia segurança. Quando completei 12 anos e meio, pedi ao meu pai para me levar, junto com a minha irmã, para morar com a minha mãe. Sentia a falta de uma mãe e minha madrasta sempre repetia que fui abandonada pela minha mãe e que ninguém me queria. Meu Deus do céu, essa é a segunda parte. Vamos dar a resumida pra gente continuar aqui indo já pra terceira parte. Uau! Gente, quanta coisa na vida dessa jovem, hein? Na segunda parte ela conta, né, que foi morar com o pai e ele trabalhava muito, fotógrafo profissional, então ela ficava em casa sendo cuidada pela avó da madrasta dela, né, e pela madrasta depois que chegava às 14 horas e elas tratavam ela muito mal. Nossa, cortou o cabelo dela igualzinho o Chitãozinho e Chororó, enquanto ela estava sendo já passando por bullying, sendo humilhada na escola por conta disso. Fazia ela de empregada, onde tinha que ficar brilhando as panelas com 7 aninhos de idade. Gente, ela chorava e começou a ter muito medo, viu o desenho da Cinderela e viu que a vida dela parecia, né, com a história. E depois, quando tinha por volta de 8, 9 anos, foi abusada novamente por 2 irmãos da madrasta. Contou pro pai, o pai furioso mandou eles embora. Agora a madrasta, a avó da madrasta, né, culpou ela por isso e ainda, né, maltrataram ela ainda mais. Então ela cresce, né, foi adestrada a servir, que tinha que agradar e fazer as pessoas gostarem dela. Ok? Mas ela disse que nada adiantava, era inútil, porque tudo que ela fazia não era o suficiente. Ela disse que ela tinha que parecer um menino para não atrair a atenção dos homens.
E ela disse que ela era uma menina muito dócil e meiga. Quando chegava em casa, cansada, tinha que trabalhar, não comia direito, porque não podia comer o que queria. Era o que a madrasta dava e acabou. E o meu pai não sabia dessas coisas porque ela tinha medo de contar e ser ainda pior para ela, né? E aí ela disse que só se sentia segura quando estava perto do pai. Então, depois quando ela completou 12 anos e meio, pediu pro pai levar ela para morar com a mãe. Ela e a irmã, né? E a madrasta sempre dizendo para ela que ela foi abandonada pela mãe e que ninguém a queria. Agora a terceira parte. Na companhia da minha mãe, tive que ir trabalhar de babá para ajudar em casa. E eu nessa idade já sabia fazer tudo dentro de casa. Ajudava a pagar o aluguel, passávamos muitas necessidades. Às vezes precisava pegar alimentos com a igreja católica ao lado da nossa casa. Mas Deus sempre cuidando de nós, não deixava passar fome. A minha relação com a minha mãe não era tão boa da parte dela. Minha mãe era muito fria, não demonstrava sentimentos pelos filhos, não tinha muita empatia. Aos 13 anos eu arrumei um namoradinho que tinha 14, mas em pouco tempo eu não quis mais namorar porque fugia do contato sexual, por conta dos abusos, né? Foi então que uns meses depois eu peguei ele e a minha mãe tendo relação sexual. Gente, que mãe é essa? Narcisista, hein? Se não for algo pior. Acho que ele quis se vingar de mim por eu ter rejeitado ele. Meu Deus, mas peraí, sua mãe tinha quantos anos? O menino tinha 14 anos. Que noção é essa na mente de uma pessoa dessa? E sua mãe pior ainda. E minha mãe continuou com ele, teve 2 filhas com ele. Meu Deus do céu, um filho, era um filho. É a idade, tua idade. Foi pai aos 16 anos e já deu pra ver que a minha mãe não tinha ética e moral. Não pensou em como eu iria me sentir. Não tem empatia. Eu era uma menina que ia para a igreja buscar refúgio em Deus. Era muito sofrimento que eu sentia na alma. Algumas vezes pensei o porquê que Deus permitiu que eu nascesse, se eu iria sofrer tanto assim. Minha mãe foi mandada embora do restaurante onde ela era cozinheira. A situação ficou ainda pior. Continuávamos morando nesse mesmo estado e ela decidiu ir embora para a casa da minha avó. Aqui já tinha um trabalho arranjado e viajamos para outro estado e eu já tinha 14 anos na época. E foi então que conheci meu ex-marido sociopata narcisista. Gente, ela tá indo para a 4ª parte agora, mas vamos recapitular a 3ª parte. Foi rápida, mas profunda. Meu Deus, voltou a morar com a mãe. Quando tinha 12 anos, pediu pro pai, ele levou. Ela começou a trabalhar de babá para ajudar em casa. Passaram dificuldades, ela ajudava a pagar o aluguel com 12 anos e meio. E às vezes precisava pegar alimento na igreja ao lado da casa, mas Deus sempre cuidando deles para nunca passarem fome, né? Minha relação com a minha mãe não era boa. Ela era fria, não demonstrava sentimentos pelos filhos, não tinha muita empatia. E aos 13 anos eu arrumei um namoradinho que tinha 14. Mas em pouco tempo eu não quis, porque eu fugia do contato sexual. E foi então que uns meses depois eu peguei ele e a minha mãe tendo relação sexual. Lembra que ela falou que ela chegou a ver a mãe tendo relação sexual dentro de casa? Foi com a mãe, né? Foi na parte 1. Deixa eu voltar lá, peraí. Que isso é importante, gente. Isso acontece muito. Isso aí é um trauma na vida de uma criança. Não foi só pelos abusos, por conta disso também, né? Que triste, gente. Essa parte aqui que ela fala, ó. Que a mãe dela era muito vingativa e decidiu trair o meu pai também com o irmão dele. Que estava morando dentro de casa temporariamente. Ela fez isso perto do horário em que meu pai iria chegar do trabalho e para ver os dois juntos. Mas eles tinham relações sexuais na nossa frente e eu vi uma vez. Era muito pequena, não entendia direito, mas ficou gravado na minha memória toda a cena daquele sexo explícito. Olha isso, que mãe é essa, gente? Pelo amor de Deus. Você é uma sociopata, narcisista, sem noção. Ok, continuando. Parte 4 agora. Foi quando ela conheceu o ex-marido sociopata. Que forte isso aqui, hein? Não, detalhe. Além dela ter relação com o namoradinho da filha, ela casou, na verdade não casou, né? Mas ficaram juntos. Continuou com ele, teve 2 filhas com ele. Ele foi pai com 16 anos. Aí ela diz aqui, já deu pra ver que a minha mãe não tinha ética e moral. Dá pra ver que ela é bem transtornada. Não pensou em como eu iria me sentir. Não tem empatia. E ela ia na igreja buscar refúgio em Deus.
e não entendia por que Deus permitiu ela nascer, já que ela veio para sofrer, né? Porque ela sofria tanto assim, ela diz, né? Porque Deus permitiu eu nascer se eu iria sofrer tanto assim. Pronto, vamos agora à quarta parte. Depois que a mãe dela foi mandada embora, né, do restaurante como cozinheira, a situação ficou pior ainda e mudaram para a cidade onde morava a mãe da mãe dela, a avó. E ali ela já com 14 anos conheceu o ex-marido. Já estávamos morando nesse outro estado há 3 meses quando conheci ela vai chamá-lo de Rafael. É um nome fictício, tá? Meu sonho era ter uma família abençoada e tinha decidido que casamento era para sempre, influenciada pelo ensinamento cristão. Um dia fui em uma igreja e lá vi o Rafael pregando. Ele tinha 16 anos e eu ia fazer 15 nos próximos meses. No final do culto eu estava conversando com outras meninas jovens e ele entrou na conversa puxando assunto comigo. De início o jeito dele me agradou muito, era muito sedutor e todas as garotas queriam namorar com ele, mas ele não dava bola. As meninas me contaram, kkkk, porém comigo ele queria ficar conversando. Todas as vezes que eu ia na igreja, na hora de ir embora, ele ficava ali conversando comigo. Eu havia me tornado uma moça bonita, deixei meu cabelo crescer, e ele passou a me levar até em casa todos os dias, pois dizia ser muito perigoso eu ir sozinha. Não era tão bonito, mas era muito charmoso, muito cavalheiro, muito inteligente, aparentemente era muito usado por Deus nas pregações. Ficamos conversando por 30 dias e ele me fazia muitas perguntas. Eu falei tudo sobre mim, minhas vulnerabilidades, e isso foi usado contra mim, para me dominar. Disse que iria no monte orar pedindo confirmação a Deus sobre nós, e após isso iniciamos o namoro. Fazíamos lanches antes de ir para casa e eu nunca imaginei que ele fosse se tornar um homem tão frio e insensível. Após 5 meses de namoro, noivamos. Eu era virgem e começamos a ter relações sexuais, e eu me sentia segura com ele. Aos poucos foi me conquistando, eu confiava nele, não sabendo o que iria passar. Eu pensei que eu iria ter alívio ao me casar com um homem bom, que havia encontrado o amor da minha vida. Eu o amava muito. Um dia ele teve uma crise de ciúmes e eu decidi terminar o noivado. Esse foi o primeiro sinal. Eu ignorei na época. Eu achava que era normal o homem ter ciúmes. 3 dias depois ele veio pedindo para voltar. Minha mãe disse que ele estava chamando no portão. Veio com presentes, dizendo que queria voltar, que me amava e queríamos nos casar. Então voltamos e eu logo engravidei. Aos 17 anos, a minha mãe decidiu voltar para a outra cidade de onde tinha saído com as minhas outras irmãs e decidimos nos casar o mais rápido possível. Eu estava com 5 meses de gestação e foi uma gravidez muito difícil. Eu estava muito fraca, não conseguia me alimentar direito, com sucessivos vômitos. Ele não queria que eu fosse embora. Nossa casa ainda estava em construção e me propôs que fôssemos morar na casa dos pais dele até que a nossa casa ficasse pronta. Então ele ia trabalhar no escritório, era seu primeiro emprego, mas me ligava várias vezes durante o dia e eu achava estranho. Quando estava em casa comigo era muito carinhoso, queria relação sexual várias vezes no dia. Aparentemente os pais dele e a irmã me tratavam muito bem, mas logo no final da gravidez, eu estava com 7 meses, ele decidiu voltar a estudar e quando eu disse que queria voltar para a escola também para fazer supletivo, ele me disse que não iria me permitir estudar porque eu iria traí-lo na escola. E também já estava perto do nosso filho nascer e eu fiquei muito triste pelo que havia falado. Eu não consegui reagir contra a vontade dele, não sabia o porquê, mas me senti desvalorizada por ter dito que eu iria traí-lo. O meu filho nasceu e quando ele estava com 2 meses de idade, eu levei o primeiro tapa na cara, porque eu o questionei pelo motivo dele estar chegando mais tarde em casa depois de vir da escola. Trabalhava durante o dia, ia direto para a escola e chegava em casa 00:30, às vezes às 2 horas da madrugada. Era sempre esse horário que chegava e eu ficava sozinha o dia inteiro, só dormia e acordava com ele. Após levar esse tapa no rosto, eu reagi com muita raiva, parti para cima dele e a gente se pegou, foi a nossa primeira briga feia. Gente, que forte isso aqui, hein? Vamos voltar um pouquinho pra gente não se perder. Essa é a parte 4, né? Essa parte é mais intensa, mais profunda. Já a parte onde
já estava morando, né, na outra cidade durante 3 meses, quando mudou para lá com a mãe e a irmã, conheceu o Rafael. Ela tinha esse sonho de ter uma família abençoada, e tinha decidido que casamento seria para sempre por conta do que ensina a palavra de Deus. E um dia eu fui na igreja e vi o Rafael pregando. Ele tinha 16 anos e ela 15. Então ele ficou ali conversando com ela, não conversava com nenhuma outra, mas com ela ficava ali dando bola, para as outras não. Então ele começou a levá-la para casa, dizendo que era perigoso ela ir sozinha, e ela disse que ele não era muito bonito, mas era charmoso, inteligente, cavalheiro, e parecia ser um homem muito usado por Deus nas pregações. Ficávamos ali conversando, foram 30 dias, e ele fazia muitas perguntas, e eu falei tudo sobre mim, minhas vulnerabilidades. Isso foi usado contra mim para me dominar. Disse que iria no monte orar pedindo confirmação a Deus sobre nós, e após isso iniciamos o namoro. Fazíamos lanches antes de ir para casa, e eu nunca imaginei que ele fosse se tornar um homem tão frio e insensível. Após 5 meses de namoro, noivaram. Ela era virgem, começaram então a ter relações sexuais, e ela disse que se sentia segura com ele. Aos poucos ele foi conquistando ela começou a confiar nele, ela não sabia o que iria passar. Pensou que iria ter alívio de se casar com um homem bom, que havia encontrado o amor da vida dela, e disse que o amava muito. E um dia ele teve uma crise de ciúmes, e ela então decidiu terminar o noivado. Ele teve uma crise, né? E ela falou, tá doido? Não que eu vou ficar casada com um homem desse não. E esse foi o primeiro sinal, ela diz, que ela ignorou. Na época ela achava que isso era normal, ter ciúmes é algo normal, sim, mas tudo tem um limite, né? E ela disse que 3 dias depois ele foi lá pedindo para voltar, levou presentes e disse que queria voltar, queriam se casar. E ela disse que então voltaram, e logo ela engravidou. Quando estava com 17 anos, a mãe dela então decidiu voltar para outra cidade de onde tinha saído e levar as irmãs. Então ela decidiu casar. Quando casou, estava com 5 meses de gestação. Ela disse que foi bem difícil essa gestação, que ela estava fraca, não conseguia se alimentar, teve muito enjoo, e ele não queria que ela fosse embora com a mãe, né? Então decidiram morar com os pais dele até a casa ficar pronta. Então ele ia trabalhar, né? Era o primeiro emprego dele, ligava durante o dia. Ela disse que achava estranho, mas quando ele estava em casa ele era carinhoso e queria relação sexual várias vezes. E disse que aparentemente o pai, né, a mãe e as irmãs tratavam ela muito bem, mas logo no final da gravidez, quando já estava com 7 meses, ele decidiu voltar a estudar, e ela também quis estudar e falou que não, que se ela fosse estudar ela ia trair ele. E ela ficou chateada, lógico, por ele ter falado sobre isso, né, que ela iria traí-lo. Quer dizer que então ele devia estar traindo ela, né? Porque por que ela vai trair ele e ele então, sem motivo, falar uma coisa dessa? É porque quem faz acha que os outros fazem também, né? Então ela diz que ela se sentiu desvalorizada por ter escutado aquilo, por ele falar que ela iria traí-lo. Quem não ficaria assim, né, gente? Falta de respeito. Meu filho nasceu, e quando ele estava com 2 meses de idade, eu levei o primeiro tapa na cara. Gente, ela casa com um ser, grávida de 5 meses. Quando o neném nasce, ele já estudando, trabalhando, ele vai dar um tapa na cara dela porque ela questionou por que ele estava chegando tarde, muito tarde, vindo da escola. Trabalhava durante o dia direto para a escola e ela em casa, né? Na casa dos pais dele. Chegava em casa por volta da 00:30, 2 da manhã. Sempre esse horário ele chegava, e eu ficava sozinho o dia inteiro, só dormia e acordava com ele. Acordava, o homem tava lá, tchau, bom trabalho. Aí chegou já para dormir. Que é isso? Tão jovem, né? E ela disse que após levar esse tapa, ela reagiu, e aí ela ficou com muita raiva e foi para cima dele, né? E a gente se pegou, e foi a primeira briga feia. Imagina, aí que tá, né, gente? Esse aqui é um perigo também. Veja que deve ter dado vários gatilhos daquilo que ela já viveu lá na infância, né? Em um momento que ele agrediu ela, esse gatilho foi ativado, e a reação é essa, né? A pessoa fica reativa e acaba também, né, entrando na briga. Ninguém tem sangue de barata, né, gente? É muito difícil lidar com esses seres. E que direito ele tinha de dar um tapa na sua cara por você perguntar, questionar ele? E mesmo que você tivesse ido pra cima dele, né, já ainda assim ele não tinha o porquê agredir você. Não justificaria, entende?
Continuando agora na parte 4, ela diz: e eu durante o dia cuidava do serviço de casa, minha sogra só fazia comida, porque o meu sogro era um homem agressivo, controlador e não aceitava ser contrariado. Aí, tal pai, tal filho. Todos tinham que agradá-lo. Gostava só da comida dela, meu sogro tentava me controlar o tempo todo, era muito agressivo, invasivo. Logo percebi que meu esposo era como o pai. Após o meu filho completar 1 ano e 6 meses, eu descobri a primeira traição. Uau, olha aí, tá vendo? Por isso que ele tinha aí medo de você traí-lo, desconfiança, paranoia, porque ele é o traidor. Eu estava indo para o culto com a minha amiga, então uma garota ligou para minha casa querendo falar comigo e me perguntou se eu era esposa do Rafael. E eu queria saber quem estava falando e ela disse que era aluna da mesma escola que ele estudava, olha aí. E que era namorada dele há 3 meses e que havia descoberto que ele mentiu para ela dizendo que não era casado. Viu um documento dele na secretaria, uma amiga que mostrou, então ela quis desmascará-lo. A minha sogra saiu em defesa do filho, dizendo que era tudo mentira da mulher, que o filho dela era inocente. Esse relato tá bom, hein, gente? Eu tô aqui, que eu tô... Meu pai do céu, o que que vem depois? Ela disse, olha, a amante decidiu me ligar após saber que ele havia traído ela com uma outra garota lá da escola. Gente, parece meu ex-sociopata. Ex-sociopata é assim. Eu conheci ele e eu tava entrando no 1º ano da faculdade. Ele já tava no 2º ano, se não me engano, 2º ou 3º. Gente, ele tinha ficado com praticamente mais do que a metade da classe. As meninas todas, praticamente, as que, né, caíram no conto do ser, ficaram com ele. Meu Deus, e eu ainda achava, se ele tá comigo é porque ele gosta de mim, não delas. E ela continua. A moça, a amante, descobriu que tinha outra. Além da mulher, que é você do relato, né, a Radassa, tinha outra que ele estava traindo essa amante. Meu Deus, que confusão. Então a amante decidiu me ligar após saber que ele havia traído ela com uma outra garota lá da escola. Ou seja, me traiu com 2 mulheres. É desse jeito. Não sabia a real intenção da amante e eu não tinha ideia do que ele fazia fora de casa. Então decidi ir à escola. Fui com a minha amiga lá e levei o meu filho junto. Encontrei a amante. Tinha algumas pessoas lá que confirmaram que viram eles juntos publicamente dentro da escola. A mulher contou que ele não usava aliança, tirava para ninguém ver. Do que são capazes, gente. Eu fiquei com muita tristeza, chorava muito. A minha amiga me dava suporte emocional com tudo que descobri. Me lembrei do motivo que ele me impediu de ir estudar. Ele fez exatamente o que me acusou. Isso mesmo. Voltei para casa em prantos, pois ele havia passado de ônibus na porta da escola e nos viu lá. Foi embora direto para casa. Ela ligou para o número dele na minha frente, mas ele não atendeu. Me mostrou as ligações dele para ela, conversas demoradas. Fui para casa e tentei questioná-lo. Pelo motivo, por que ele fez isso comigo, se eu era boa esposa e eu me esforçava para agradá-lo. E de início ele negou tudo. Então eu decidi ir para a casa do meu pai, lá na outra cidade onde também estava minha mãe, e chegando lá disse que não iria voltar para ele. Depois de 7 dias ele viajou atrás de mim dizendo que estava arrependido de tudo que fez. E para me convencer jurou, com a mão na Bíblia, que estava muito arrependido e queria que eu voltasse para casa. E eu disse ao meu pai que não queria voltar. Então meu pai disse tudo bem, mas que eu pensasse no assunto, desse uma nova chance para restaurar o casamento. O meu pai tinha muita dor na alma porque não queria ter separado da minha mãe. Ele sempre dizia que amava ela, mesmo depois da traição dela. E ele chegou a pedir para minha mãe voltar, mas ela não quis. Livramento para ele, né, gente? Que a tua mãe ninguém merece. E ela diz, o meu ex insistindo para eu voltar e eu acabei voltando com ele. Meu pai do céu, voltou lá para a cidade que estava com ele. Agora a parte 5, que é a parte final, mas vamos falar um pouco mais daqui. Que forte isso aqui, gente do céu. Ele decidiu voltar a estudar, essa parte eu já tinha falado, né? O filho nasceu e aí foi logo o tapa na cara porque ela foi confrontá-lo. Como é que é, meu filho? Eu fico aqui o dia inteiro sozinha, você só dá bom dia e boa noite. Que é isso? E por que tá fazendo isso? Toma-lhe um tapa na cara. Fica quieta, não me conteste, porque ele pode falar que você não vai estudar,
porque senão você vai trair ele. Agora, ele tá te traindo, você vai perguntar o que tá acontecendo e toma na cara. Aí ela já avançou pra cima, falou, o que é isso? Vai bater na minha cara? Não, meu filho. Não, você não sabe quem eu sou. E aí, durante o dia, ela cuidava de tudo na casa. A sogra só fazia comida, o resto ela cuidava da casa. E aí ela fala que após o filho dela completar 1 ano e 6 meses, descobriu a primeira traição. Quer dizer que tem mais, gente. E ela estava indo pro culto com a amiga, então uma garota ligou pra casa querendo falar com ela. Então a moça fala, você é esposa do Rafael? E ela diz que sim. E ela fala, então, eu tô namorando com ele há 3 meses. Acabei descobrindo que ele é casado. Eu vi um documento lá na secretaria, uma amiga me mostrou, e daí eu tô te falando isso porque ele tava me traindo com outra aqui também. Quer dizer, você foi duplamente traída e eu fui traída e descubro ainda que ele é casado. E aí a sogra, né, a mãe do narcisista sociopata, defende tudo mentira. Meu filho é inocente, ele é um bonzinho, é um anjo Rafael. Enfim, ele foi totalmente exposto aí. Todas ficaram sabendo, só falta a que tá agora ele traindo a amante, né? Só Deus na causa, gente. E ela ficou muito triste. Daí viu, né, que ele nem aliança usava, escondia lá pra parecer que é o solteiro. E acusando ela, não deixou ela estudar exatamente porque ele estava fazendo o que ele falou que ela faria. E ela chegou em casa aos prantos e ele havia passado de ônibus na porta da escola e viu lá todas elas e foi embora direto para casa. E ela chega em casa e vai questioná-lo por que ele fez tudo isso, sendo que ela era uma boa esposa que se esforçava para agradá-lo. E de início ele negou tudo. Então ela decidiu ir embora, foi morar na casa do pai em outro estado. Chegando lá, disse que não iria mais voltar. Depois de 7 dias, ele viaja atrás dela, dizendo que estava arrependido e que fez tudo de errado, né? Jurou, pôs a mão sobre a Bíblia, dizendo que estava arrependido e que queria voltar para casa com ela. E o pai dela já ali, né? Volta, pensa, filha, repensa, dá uma chance, porque diz que ele se arrependeu, queria ter voltado com a mãe não quis livramento para ele, pro seu pai, né? De não ter voltado com a sua mãe, ainda bem que ela não aceitou, porque só ia sofrer mais e mais. Ela nunca ia perdoar, né? Mas enfim, coisas da vida. E depois dele insistir muito, então ela volta com ele. E agora a 5ª parte. Depois do nosso retorno, ele decidiu que iria ficar na igreja junto comigo. Me acompanhava, mas eu não podia conversar com homens, pois era muitos ciúmes que ele tinha. Eu era sempre ativa nos trabalhos de louvores na igreja, amo louvar, gosto de música. Fiz curso de canto para aprimorar o talento que Deus me deu para adorar. E mesmo diante de tantas dificuldades, eu nunca me afastei da presença do Senhor, sempre buscando. Meu ex sempre tentando me agradar, manipulando, claro. Tivemos nossa 2ª filha, foi um parto de alto risco, tive pressão alta, desmaiei na hora dela nascer, a enfermeira empurrou minha barriga, quase morri no parto. Tive hemorragia grave, tomei várias bolsas de sangue, depois disso tive anemia severa, vivia muito fraca. Após o nascimento da minha filha, fomos morar na nossa casa, mesmo sem acabamento, só com um piso grosso, e eu não suportava mais as intromissões dos pais dele. A mãe dele parecia competir comigo, o amor do filho. É uma mulher que não demonstrava nenhuma empatia, se achava superior a mim, me humilhavam com vários xingamentos de baixo calão, eram várias brigas que eles criavam, inventavam mentiras sobre mim, falavam mal de mim para as pessoas de fora, me vigiavam quando eu saía e voltava para casa. Contava para ele, me humilhavam e eu tentava evitar brigas a todo custo, mas nada adiantava. Minha casa é no mesmo lote da minha sogra. Quase todos os dias vivo nesse ciclo abusivo, parece que eu era o bode expiatório no meio deles. Me sentia uma privada onde eles jogavam todo o lixo emocional deles. Após nascer, meu 3º filho, que é autista, descobri mais 2 traições dele e eu vivia em um mundo de tristeza, não tinha forças para nada, não sabia mais como me libertar dele. Saía de casa, fui para casa de uma amiga tentando me livrar dele, fiquei lá por 15 dias, mas me senti muito incomodada. Estava passando muito aperto, não estava trabalhando fora por causa das crianças, trabalhava em casa quando conseguia e ele sempre usou elas para tentar me controlar. Voltei para minha casa, mas não voltei para ele. Pedi para ele ficar na casa da mãe dele, mas ele não me deixava em paz, me importunando, perseguindo, não aceitava a separação.
E na época eu queria ter outra vida, tentei relacionar com outra pessoa, tentei me relacionar com outra pessoa, mas eu não sabia que ele estava controlando as minhas redes sociais, fazia tudo escondido. Eu sentia que vivia em um regime relacional, não tinha minha vontade, minhas escolhas. Ele viu que eu estava tentando me relacionar com outro homem, então ele entrou dentro de casa, disse que iria matar o cara e me espancou. E foi a primeira vez que levei muitos socos. Ele bateu na minha cabeça. Quando levantei, ele tentou me enforcar, senti que iria morrer. Orei ao Senhor pedindo socorro e força para conseguir sair dele. Ele é um homem alto, praticava artes marciais, sabia técnicas de defesa pessoal. Então, de repente, consegui lutar com ele, me livrar e comecei a gritar alto. Os vizinhos ouviram e ele decidiu parar e chamei a polícia. Eles nos levaram para a delegacia, fiz a denúncia, a delegada disse que iria deixá-lo retido até o outro dia. Fui fazer o corpo de delito no hospital e não tinha para onde ir, fui obrigada a voltar para casa. E ela põe um emoji chorando. Quando cheguei em casa, ele estava me esperando. Uau, então ele não ficou retido até o outro dia? Ela diz, eu com muito medo, pedindo a Deus que não deixasse ele me bater novamente, eu estava em choque. A única coisa que eu pensava era em meus filhos. Então parece que Deus ouviu minha oração. Ele não me agrediu fisicamente novamente, talvez por medo de eu fazer uma nova denúncia na justiça. Disse que só queria voltar para mim. Era a segunda separação. Disse que estava arrependido, nunca mais iria me agredir assim, e eu cedi de pavor. Passei a ter medo apavorante dele, e ele finalmente me dominou totalmente. Eu já não queria contrariá-lo, e depois disso eu só saía de casa se fosse com ele. Até para ir na igreja era só com ele. Eu não podia ter amizades, ele não gostava. Conseguiu me afastar de todas as minhas amizades. Tínhamos apenas um grupo de amigos de casais que eram da nossa congregação também. Fazíamos várias confraternizações, às vezes na minha casa, outras vezes nós dois íamos para a casa deles, fazer churrasco, conversar. Mas se eu fizesse qualquer movimento que chamasse atenção mais que ele, já não gostava. Eu tentava me entrosar com as esposas dos irmãos, tentava interação, surgiam assuntos do qual eu tinha domínio. Ele me impedia de falar algumas vezes, me sentia diminuída, não gostava quando eu expressava minhas opiniões. Quando chegava em casa, ele me acusava de ter humilhado ele perante os amigos, só porque todos gostavam das minhas opiniões. Porque para ele tudo é uma competição, né? Então você estava brilhando mais do que ele já fica com inveja. É incrível, gente. E ela diz, e eu ficava tentando agradá-lo para ter um pouco de paz e tranquilidade, mas ele não tinha constância, vivia me humilhando, me diminuindo, controlando o financeiro da casa totalmente. Tínhamos uma empresa na construção civil, ele ganhava muito bem, mas era mesquinho comigo. Terminamos de construir nossa casa, mas eu sempre quis sair do lote. Pedia pra gente comprar outra casa, mas ele dava várias desculpas que não dava ainda, e eu me sentia mal de viver ali, no mesmo ambiente que os seus parentes. Pedia a Deus para intervir. Eu não podia comprar nada para mim. Quase não ia ao salão. Eu tinha que arrumar o meu cabelo e unhas sozinha em casa. Tentei várias vezes trabalhar fora e ele chegou a ir atrás de mim várias vezes. Me convencia de ficar em casa cuidando das crianças e de casa. Fiz 2 faculdades durante o tempo que ainda estávamos vivendo juntos, economia e radiologia médica. Cris, ele me sabotava em tudo que eu fazia. Quando faltava 1 ano para eu concluir, ele deixou de pagar as mensalidades. Eu não conseguia arcar com os custos sozinha. Tranquei as faculdades e percebia que não queria meu desenvolvimento profissional. Talvez por medo de eu depois deixá-lo. E eu não tinha paz, era muito controle e eu já não aguentava mais. Porém, eu não tinha entendimento de que era uma relação abusiva. Eu pensava que eram somente ataques espirituais, que meu marido e seus pais eram pessoas oprimidas dentro da igreja, pois não tinham comportamento nenhum de pessoas convertidas a Deus. Busquei a ajuda da igreja, dos pastores, fizemos um acampamento de casal, mas sempre oscilava de humor. Daí passou a usar a palavra de Deus usando a submissão da mulher para me dominar, todas as vezes que eu o contrariava. Ele decidiu entrar no seminário, estudou teologia 5 anos na faculdade, se tornou pastor. Eu o acompanhava em tudo, tentava fazer de tudo para não brigar. Já não me agredia fisicamente, mas os abusos emocionais continuavam. Tínhamos muitas brigas dentro de casa e já começou a afetar o emocional dos meus filhos também. Ele era muito manipulador, controlador.
até com as crianças, fazia sempre distorções das minhas falas, me acusando de traição e várias coisas que eu não fazia, e fomos vivendo assim. E eu tive os 2 últimos filhos. Com 5 meses de gestação do último, meu pai faleceu, e daí meu mundo terminou de acabar. Fiquei triste, muito triste. Entrei no modo tristeza profunda, não tinha mais ânimo para nada, não conseguia cuidar dos afazeres da minha casa direito. Com 7 meses de gestação, descobri que ele estava com conversas íntimas no celular com várias mulheres do seu trabalho. Eram só mulheres bonitas. Ela diz, mesmo com provas, ele simplesmente negava tudo. Isso no período do meu luto, a gestação de alto risco, desmaiei em casa e ele me levou para o hospital. Fui internada pela emergência no hospital com diabetes gestacional, com a glicose extremamente baixa, pressão alta, fiquei internada várias vezes até ganhar meu bebê. Então esperei sair do resguardo e decidi que queria me separar definitivamente. Quando me senti mais forte, comecei a me tratar, fazer consultas com psiquiatra e psicólogo devido à ansiedade generalizada e TEPT. Os profissionais me disseram que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. Eu tinha que me afastar de pessoas tóxicas porque eu já estava entrando em colapso, vivendo em modo de sobrevivência constante. Meu bebê tinha 1 ano, então orei a Deus para me revelar o motivo que ele não conseguia mudar e por que eu não conseguia me separar dele, e que me ajudasse a solucionar essa situação, pois já não aguentava mais essa vida, tanta humilhação, controle excessivo, críticas constantes, mentiras, distorções e traições. E eu não conseguia dormir direito, ele não me deixava dormir e eu passei a ter muitos pesadelos com ele. Até hoje tenho muitos pesadelos e eu precisava ser liberta. Foi quando comecei a pesquisar sobre relacionamentos abusivos. Pela primeira vez eu ouvi falar sobre narcisismo, então decidi me separar, pedi para ele ir embora e ele não quis ir. Passou a madrugada toda sem me deixar dormir e eu estava exausta. Criei coragem, liguei para 180 e ele tentou me tomar o celular, mas a atendente estava na linha e ele fugiu de casa às 4 horas da madrugada. Mas mesmo assim tentou voltar para casa, kkkk. Ficou 15 dias comigo em casa, mas dessa vez eu mandei ele ir embora, pois não conseguia conviver na presença dele dentro de casa de jeito nenhum. E depois disso, nunca mais eu aceitei de volta em casa. Eu fiquei firme no processo de abstinência, eu realmente estava viciada em ter relações sexuais com ele e usava a minha fraqueza para tentar voltar para casa e fazer sexo comigo. Era realmente um explorador emocional. Então eu encontrei os relatos da Cris e vi que várias mulheres passaram pelo mesmo que eu passei. Mas mesmo após separada de casa há mais de 1 ano, eu ainda não conseguia rejeitá-lo sexualmente. Ele me dominava, aumentaram as humilhações, perseguições e tentativas de me controlar. Tudo isso dobrou após a separação. Fui novamente atacada fisicamente e perseguida por parentes dele. Minha cunhada uma vez veio me agredir, puxou meu cabelo e várias unhadas ela me deu e eu tive que me defender. Dei uns tapas na cara dela e eu já estava ficando muito agressiva para tentar me proteger deles. E eles começaram a maltratar os meus filhos pós-separação. Foi muita luta, Cris. Eu pedi a misericórdia a Deus, sentia que iria desfalecer, mas me apeguei às orações e os relatos da Cris, que trabalhavam no lado espiritual. Deus foi me dando força, me deu condições de pagar o curso de terapeuta, linda, no curso Despertar da Consciência de terapeutas, e após a aula 8 eu comecei a me libertar. Yes! Ai, como eu amo isso! Passei a dizer não, a me posicionar firmemente contra meu ex e seu clã familiar narcisista. Eles fizeram falsas acusações contra mim na justiça, invertendo os atos de agressões da parte deles. Está sendo uma grande batalha judicial e consegui um advogado público para me defender das falsas acusações que me fizeram. Fiz denúncias na delegacia da mulher contra meu ex, minha cunhada e meus sogros, por violência psicológica, e depois disso eles me deram um pouco mais de tranquilidade. Deus me deu condições de contratar uma boa advogada para tratar sobre o divórcio litigioso. Ele contratou 2 advogados, mas confio no Senhor, vou conseguir vencer. E hoje sinto mais segurança emocional com o que tenho aprendido nas imersões que fiz com a Cris e no curso de terapeutas. Dou graças pela vida da Cris, ela é uma bênção e foi Deus quem preparou tudo para me libertar e curar todas as minhas feridas emocionais profundas causadas por tantos abusos
e traumas psicológicos. Que linda, gente. Acredito que Deus tem propósito comigo para me usar, para que Ele venha curar outras vidas que precisem de libertação do Senhor Jesus Cristo. Afirmo, Deus nunca me desamparou, esteve comigo todo esse tempo. Embora hoje eu estou em depressão, tenho transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de estresse pós-traumático, mas fazendo o meu tratamento, tomo as medicações para ajudar no processo. Às vezes não é fácil, pretendo concluir minhas faculdades assim que eu puder e já estou com 2 anos de separação, mas não quis me relacionar com ninguém ainda. Estou na direção do Senhor. Tenho esperança de que no futuro encontrarei um homem bom, mas ainda sinto tristeza, um pouco de frustração. Fiz de tudo para manter minha família unida. Esse era o meu sonho. Mas sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Tenho os meus filhos comigo, os 2 mais velhos já se casaram, minha filha me deu um netinho lindo e vivo com os 3 meninos menores. Graças a Deus, são minha companhia diária. Deus me livrou da morte, tratou minhas feridas, voltei a viver, voltei a me cuidar, voltei a sonhar, tenho paz, tenho vida abundante e estou firme como a rocha na presença do eterno Deus. Para a sua glória vivo eu. E creio num futuro de paz dentro do propósito dele. Sou grata por tudo, pois aprendi a me valorizar, me priorizar e principalmente impor limites. E saí muito mais experiente e com mais conhecimento e quero aprender mais. Ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas em nome de Jesus Cristo. E ela termina colocando a mãozinha assim, né? E give 5, give 10. Muito linda. Nossa, que história forte. Vamos só recordar essa última parte aqui para a gente poder fechar com chave de ouro. Fase final, parte final. Depois que ela retornou, ele decidiu que ia ficar na igreja junto com ela. Acompanhava ela. Ela disse que não podia conversar com homem nenhum. Ele tinha um ciúmes, um poder, uma posse, né? E eu sempre estava ativa nos trabalhos, participava do louvor, gosto de música. Ela fez curso de canto, que Deus deu esse, né, dom para ela. E ela disse que o ex sempre tentando agradar, manipulando ela. Então ela teve a 2ª filha, foi um parto de alto risco, pressão alta, desmaiou na hora, quase morreu. Teve hemorragia grave, depois anemia severa. E depois disso, após o nascimento da filha, foram morar na casa que estava construída, mesmo sem piso, mas foi, porque não aguentava mais as intromissões dos pais dele. A mãe dele parecia competir com ela pelo amor do filho. Sim, deve ser outra narcisista, a família toda doida, meu Deus do céu. E eles criaram coisas, inventaram mentiras sobre mim, falavam mal de mim para as pessoas de fora. É sempre assim. Me humilhavam e eu tentava evitar brigas o tempo todo, a todo custo, mas nada adiantava. Após nascer meu 3º filho, que é autista, descobri mais 2 traições, olha aí. E eu vivia em um mundo de tristeza, não tinha forças para nada, não sabia mais como me libertar dele. Saí de casa, fui para casa de uma amiga tentando me livrar. Fiquei lá por 15 dias, mas me senti incomodada, estava passando muito aperto. Não estava trabalhando fora por causa das crianças, trabalhava em casa. Quando conseguia, ele sempre usou elas para tentar me controlar, as crianças, né? Voltei para casa, mas não voltei para ele. Ela pediu para ele ficar na casa da mãe, mas ele não deixava ela em paz, importunando, perseguindo, não aceitava a separação. E na época, ela queria ter outra vida, tentou se relacionar com outra pessoa, mas não sabia que ele estava controlando até as redes sociais dela, fazia de tudo escondido. E ela disse que se sentia em um regime relacional. Ela não podia ter vontade própria, não podia ter escolhas, e ele viu que ela estava tentando se relacionar com outro homem, então ele entrou na casa dela e disse que iria matar o cara e espancou ela. E disse que pela primeira vez ela levou socos, ele bateu a cabeça dela no armário da cozinha, ela caiu, foi perdendo sentido e ali começou, né, uma luta. Ela achou que ele iria matá-la, ela disse que ele tentou enforcá-la e ela achou que ia morrer, mas Deus deu força para ela, conseguiu, né, sair dali, gritou, chamaram a polícia, foram para a delegacia, fez a denúncia. Quando voltou para casa ele estava lá, mas não agrediu ela novamente. E ela conta, né, que ele sempre foi dominador e ele conseguia manter ela presa a esse relacionamento por conta do sexo. Olha só, gente, isso acontece muito.
E daí, agora ela sempre junto, mas as amizades, só as amizades que ele permitia. Depois ela fala dessa parte, né, que quando estava com os amigos ela se sentia diminuída e ela não podia falar. Depois em casa falava que ela estava humilhando ele perante os amigos, porque as pessoas gostavam das opiniões dela. Enfim, só Deus na causa, gente. Ele tinha um trabalho bom, financeiro, né? Ele controlava tudo. Diz que terminaram de construir a casa, mas ela queria sair dali. Não gostava, não se sentia bem no mesmo ambiente que os pais dele. E então ela não podia comprar nada para ela, ele não deixava nem ela ir direito no salão. O dinheiro era todo dele. Depois disso, chegou a ir atrás várias vezes de trabalho fora, mas ele não deixava, dizia que ela tinha que ficar em casa cuidando das crianças. E ela tentou fazer as faculdades, que ainda não conseguiu terminar. Ela fez 2, mas ainda não concluiu, porque quando estava para terminar, ele disse que não tinha como pagar. Ele deixou de pagar as mensalidades. Teve um relato aqui no canal que foi assim, a mesma coisa. E ela trancou as faculdades. Percebia que ele não queria meu desenvolvimento profissional, talvez por medo de eu deixá-lo. E eu não tinha paz, era muito controle, eu já não aguentava mais, porém eu não tinha entendimento de que era uma relação abusiva. Eu pensava que eram ataques espirituais que meu marido e seus parentes eram pessoas oprimidas dentro da igreja, pois eles não tinham comportamento de pessoas convertidas a Deus. Ela buscou ajuda na igreja, os pastores fizeram um acampamento de casal, mas sempre ele oscilava de humor. Daí passou a usar a palavra de Deus, usando a submissão da mulher para me dominar. Todas as vezes que ela o contrariava. Ele decidiu entrar no seminário, estudou teologia, 5 anos na faculdade, se tornou pastor. E ela o acompanhava em tudo, tentava fazer de tudo para não brigarem, para que ele não agredisse ela fisicamente, mas os abusos emocionais continuaram. Ele parou de abusar fisicamente, porque ele já viu que a próxima ele já ia ficar preso, né? Ela disse que tinham brigas direto dentro de casa. Começou a afetar já o emocional dos filhos. Ele era muito manipulador, controlador até com as crianças e sempre fazia distorção das falas dela, acusando ela de traição, sendo era ele que traía, né? E ela disse que teve os 2 últimos filhos, com 5 meses de gestação do último, o pai dela faleceu. E daí ela ficou muito mal, uma tristeza profunda, não tinha ânimo para nada, não conseguia mais fazer as coisas em casa. E depois ela descobriu que ele estava com conversas íntimas no celular com várias mulheres do trabalho, só mulheres bonitas, e mesmo com provas ele negava tudo. E ela fala que foi bem no período que ela estava de luto e passando por essa gestação, né, de alto risco. E ela passou mal, desmaiou, descobriu que estava com diabetes gestacional, e daí foi se tratando, decidiu que queria separar dele definitivamente. Assim que ela começou a se sentir mais forte, começou a se tratar, fazer consultas no psiquiatra, psicólogo, e aí ela começou a melhorar. Os profissionais disseram que ela estava dentro de relacionamento abusivo e que tinha que se afastar dele e de todas as pessoas tóxicas, porque já estava entrando em um colapso, vivendo no modo de sobrevivência constante. Quando o bebê tinha 1 ano, ela orou a Deus para que revelasse o motivo dele não mudar e porque ela também não conseguia se separar, e que ajudasse que ela conseguisse solucionar essa situação. Ela já não aguentava mais essa vida com tanta humilhação, controle excessivo, críticas constantes, mentiras, distorções e traições. Chegou ao ponto de não conseguir mais dormir. Ele não deixava, ela passou a ter pesadelos e diz que até hoje às vezes ainda tem. E ela precisava ser liberta, então começou a pesquisar sobre relacionamentos abusivos e pela primeira vez ouviu falar sobre os transtornos de personalidade. E aí que ela decidiu mesmo se separar, pediu para ele ir embora, ele não quis, eles não vão. Passou a madrugada inteira sem deixar ela dormir, ela estava exausta, criou coragem, ligou no 180 e ele tentou tomar o celular dela, mas a atendente estava na linha e ele fugiu de casa. E mesmo assim ele tentou voltar para casa, ficou 15 dias com ela em casa, mas dessa vez ela mandou ele embora, pois não conseguia mais conviver na presença dele dentro do mesmo local. E depois disso ela nunca mais o aceitou de volta. Ficou firme no processo de abstinência e disse que estava mesmo viciada em ter relações com ele. E ele usava isso contra ela. E ela disse que ele foi um explorador emocional e ela encontrou os relatos aqui no canal.
e viu que várias mulheres passaram pelo mesmo que ela passou. E ela disse que depois de separada há mais de 1 ano, ela ainda não conseguia rejeitá-lo totalmente por conta da parte sexual. Ele dominava e aí aumentou a humilhação, a perseguição, as tentativas de controlar dobraram após a separação. Imagina isso, gente. Foi novamente atacada fisicamente e perseguida pelos parentes dele. A cunhada dela chegou a agredi-la, puxando o cabelo, deu várias unhadas, ela teve que se defender, deu tapas na cara dela. E ela já ficando no modo agressiva para tentar se proteger, começaram a maltratar os filhos dela. Depois da separação foi muita luta, ela pedia misericórdia a Deus, sentia que iria desfalecer. Se apegou nas orações, nos relatos aqui no canal, foi trabalhando tudo que precisava ser trabalhado. Deus foi dando força, foi dando condições para ela pagar o curso. Hoje ela é terapeuta do Senhor, glória a Deus por isso. E aí ela diz que a família inteira fez várias falsas acusações contra ela na justiça, invertendo os atos de agressões da parte deles. E sendo uma grande batalha judicial, e ela conseguiu advogado público para se defender das falsas acusações, fez denúncias na delegacia da mulher contra ele, contra a cunhada, os sogros também, por violência psicológica. E depois disso eles me deram um pouco mais de tranquilidade. E Deus deu condições de contratar uma boa advogada, ok? E ele contratou 2. E ela disse que hoje ela se sente mais segura emocionalmente, com o que tem aprendido nas imersões que já fez aqui conosco, sendo terapeuta através do curso. Ela aprendeu muito. Na 8ª aula, ela disse que então ela entendeu o que estava realmente acontecendo, e hoje ela continua fazendo tratamento por conta de depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, toma as medicações, mas isso vai passar em nome de Jesus, eu creio. Já está 2 anos separada, e não quis ainda se relacionar com ninguém. Estou na direção do Senhor, tenho esperança de que no futuro encontrarei um homem bom, mas ainda sinto tristeza, um pouco de frustração, fiz de tudo para manter a minha família. Esse é meu sonho, mas sou mais que vencedora em Cristo Jesus, ela diz. E ela termina falando que hoje ela vive com os 3 filhos menores, que são a companhia dela diária, que Deus a livrou da morte, tratou as feridas dela, ela voltou a viver, voltou a se cuidar, voltou a sonhar. Hoje ela tem paz, uma vida abundante e está firme como a rocha na presença do Senhor. Glória a Deus. E ela diz que crê num futuro de paz dentro do propósito de Deus. E ela diz que é grata por tudo, pois aprendeu a se valorizar, priorizar e principalmente impor limites. Hoje ela é muito mais experiente e ela diz que tem muito mais conhecimento e ela quer aprender ainda mais e ser um canal de bênção para abençoar outras pessoas. E é isso, gente, que lindo, que lindo, que lindo esse relato, muito poderoso. Você é muito linda. Muito obrigada, tá, pelo teu carinho. E que história, gente. Uau, 5 filhos, hein? Tantos anos aí casada com um pastor que finge ser pastor, né? Finge ser filho de Deus, mas é um sociopata. Deus tenha misericórdia, viu? Que triste isso, né? E aí, no fim, os filhos também acabam pagando. Mas aqueles que se permitem passar, né, pelo processo como você tem se permitido, vão chegar, né, na onde Deus quer que chegue. Então, viver o propósito maior dele, um dia de cada vez, aos pouquinhos Deus vai curando, restaurando, libertando, e é para honra e glória do nosso Deus. Olá, pessoal, voltando aqui, já tá à noite. Eu parei para ministrar o curso de formação em terapeutas, mas eu quero encerrar aqui lendo algumas coisas que eu anotei em referência à minha análise, né, de tudo isso que foi compartilhado nesse relato. E eu digo aqui, nossa, que lindo! Uau! Termino de ler esse relato transformado e profundamente grata a Deus pela vida da Radassa. Vimos que a trajetória da Radassa no seu processo de vida, no seu percurso, desde a sua infância, foi fortemente marcada por traumas que nenhuma criança jamais deveria passar na vida. Foi abusada sexualmente várias vezes e por pessoas diferentes. Teve uma família disfuncional em nível hard, onde viu e ouviu coisas que deixaram marcas em sua alma. Uma mãe tóxica, vingativa e abusiva, a madrasta igualmente tóxica, que também cooperou para que Radassa, ainda jovem, passasse por mais aflições e rejeições. O Senhor Jesus nos alertou em João 16:33 que no mundo teríamos aflições. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo.
Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em meio às aflições, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu coloquei aqui em Romanos 8,18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Radassa, com apenas 14 anos, conhece o Rafael, que se tornaria seu esposo e seria o enviado das trevas para tentar apagar a inocência dela ainda mais. Ela já tinha sido prejudicada na área sexual por conta dos abusos do passado e passou a ter medo de se envolver amorosamente, mas com o Rafael foi ainda pior, porque ele exigia sexo com muita frequência e quando isso não era aceito, ele a punia para que nas próximas vezes cedesse sem questionar. Logo ela engravidou e foi sendo anulada como pessoa, sendo impedida de estudar ou trabalhar. O ciúme doentio disfarçado de amor era na verdade posse e controle para que ela não descobrisse que ele era um homem transtornado e não tivesse oportunidade de sair das suas garras. Narcisistas no início usam da lábia diabólica que possuem para que a vítima fique completamente apaixonada e não consiga enxergar a verdadeira criatura que eles são. Rafael dizia que Deus revelou a ele que a sua missão de vida era cuidar dela, e isso foi na verdade aquilo que ele nunca fez. O que ele fez foi abusar sem limites dessa jovem cheia de luz e empatia. Logo vieram agressões físicas e traições e as mentiras sem o menor sinal de remorso ou arrependimento. Radassa conseguia ir embora por algumas vezes, mas o pastor, disfarçado de filho de Deus, ia atrás, se mostrava arrependido, chorava, fazia juras de amor e ela voltava. Ele buscava ter cada vez mais filhos para que ela ficasse ainda mais presa e dependente dele. Procurou uma mulher que servisse seus interesses para sustentar a imagem de um homem segundo a palavra de Deus, mas na verdade era um lobo disfarçado de ovelha, como está escrito em Mateus 10,16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É libertador quando clamamos ao Senhor e Ele responde. Radassa e seus filhos já haviam sido profundamente afetados pelo convívio com esse homem maligno, mas o Deus de Israel, que ama e cuida dos seus filhos, entrou com providência. Hoje eles estão livres daquela opressão e o Senhor está restaurando a vida de cada um deles por completo. E eu finalizo com Efésios 3, 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. E terminamos aqui o relato contando, né, essa história que foi assim surpreendente e eu creio que vai trazer cura e libertação para muitas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Um beijo enorme no coração de todos vocês. E olha, corre lá para se inscrever na próxima turma que começa dia 12 de janeiro, porque essa será a última turma que estarei nas 48 aulas a vivo com vocês. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.